E aí, pessoal, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai destrinchar um assunto que está dominando as rodinhas de conversa e os bastidores de Brasília. Vamos examinar como os comentaristas políticos estão analisando os intensos atritos atuais entre o Executivo, as Forças Armadas e o Legislativo. Nosso objetivo aqui é mapear as narrativas que moldam esse debate que anda tão polarizado. Vai ser fascinante entender a mecânica por trás de todas essas tensões, então vem comigo. O nosso roteiro de hoje é super direto. Vamos passar pelas tensões no cenário político, dar uma olhada no papel das Forças Armadas, entender essa crise institucional e de imagem, checar os atritos lá no Congresso e no STF e, por fim, falar das retaliações e do nosso futuro político. Então, começando pela seção 1, tensões no cenário político. Vamos analisar o clima atual. Olha, quem acompanha o noticiário sabe que o clima em Brasília não está nada calmo. Os analistas apontam para um monte de microincidentes que, somados, viram uma verdadeira bola de neve, uma macrocrise que mexe com a governabilidade. Aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Como os comentaristas estão interpretando esse atrito institucional todo? Lembrando que a nossa ideia aqui não é tomar partido de A ou B, tá? O foco é literalmente colocar uma lupa nos argumentos que estão incendiando o debate público hoje. Indo para a seção 2, o papel das Forças Armadas. Aquela velha questão de Estado versus governo. Aqui tem uma distinção que é absolutamente crucial. Os analistas batem muito na tecla do papel do comandante do Exército, que no fim das contas vive uma situação meio híbrida, sabe? Pensa bem, de um lado ele representa uma instituição de Estado, é algo perene, que serve à nação, com comando operacional rígido. Mas do outro lado, ele também ocupa um cargo de governo, que tem toda uma interface política, serve à administração atual e, claro, carrega aquele pesado ônus político. É comandar numa corda bamba. E a crítica que rola nos comentários políticos é justamente que os atuais comandantes podem estar misturando as coisas, confundindo o que é lealdade à instituição com blindagem do próprio governo. O que nos leva à seção 3, a crise institucional e de imagem. Vamos rever uma troca bem tensa que rolou no Congresso. Para ilustrar isso, os comentaristas resgataram uma audiência pública recente que literalmente pegou fogo. O deputado Marcel Van Hatten estava lá batendo de frente com o general Emílio. E aí, quando o general tentou argumentar que o exército estava muito bem, o deputado mandou essa frase aqui na lata. O exército está muito bem, está excelente, prestando continência para um ladrão. Nossa, pesado, né? Foi uma insinuação bem direta de submissão a um governo que a oposição considera ilegítimo, mesmo sem dar nomes aos bois. Mas o que os analistas apontam como o verdadeiro pulo do gato não foi nem a provocação em si, foi a resposta. O general Emílio, ali no calor do momento, tentou rebater. Só que ele soltou a seguinte frase: "Peraí, as Forças Armadas prestam continência pro ladrão, mas o ladrão é o comandante supremo?" Gente, os analistas olham para isso e veem um erro político gigantesco. Ele basicamente escorregou numa casca de bandana terrível. Ao deduzir sozinho, em voz alta, que o tal ladrão era o presidente da República, a percepção da crítica é que ele acabou expondo, sem querer, todo o desconforto e a vulnerabilidade política do Exército. Foi um verdadeiro tiro no pé. Agora, para entender o porquê de os ânimos estarem tão à flor da pele, a gente tem que olhar o quadro geral, o pano de fundo de tudo isso. Segundo as fontes, essa crise de imagem não caiu do céu. A oposição aponta alguns fatores-chave. Primeiro, o fato de o presidente ter tido suas condenações anuladas no passado. Segundo, as prisões de figuras militares de peso da reserva, tipo o Heleno e o Braga Neto. E, claro, aquelas penas de 14 a 17 anos para o pessoal do 8 de janeiro. Na narrativa da oposição, isso tudo cria a percepção de um tribunal de exceção. E é bem no meio desse barril de pólvora que supostamente o atual comando decidiu dar um apoio político ao governo, o que fatalmente gera aquele atrito enorme com a própria base militar. E assim chegamos na seção 4. Atritos no Congresso e no STF, onde a gente vai falar sobre uma rejeição que entrou para a história. Bom, se a relação com os militares está cheia de espinhos, o Congresso também virou um campo de batalha daqueles. As fontes que a gente está analisando descrevem uma sequência de eventos que é vista como um grande marco. A coisa toda começou com a indicação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. E o que aconteceu depois? Segundo os comentaristas, foi simplesmente a maior derrota de um presidente em exercício. Uma rejeição no Congresso que não acontecia há 140 anos, literalmente mais de um século. Como se pode imaginar, isso causou uma reação explosiva do Executivo e deu início a uma busca frenética por uma nova rota, uma nova estratégia.
Para colocar o tamanho dessa derrota em perspectiva, olha só esse número que os comentaristas trazem: 71%. 71% das menções na internet sobre o indicado foram negativas durante aquele processo. Isso mostra, na visão dos analistas, que o negócio passou longe de ser só uma manobra de político em Brasília. Foi uma mobilização gigante, uma avalanche digital mesmo, que acabou pressionando demais os senadores na hora do voto. E o que alimentou esse 71% de rejeição? As fontes mostram que a oposição foi muito eficaz em colar alguns rótulos super inflamáveis no indicado. Tanto nas sabatinas quanto nas redes sociais, ele foi bombardeado e taxado de censor, defensor de criminosos e abortista. Independentemente da gente entrar no mérito se os rótulos eram justos ou não, o que importa para a nossa análise de hoje é o resultado prático. O discurso político funcionou perfeitamente para inviabilizar a escolha número 1 do presidente. O que nos empurra para a seção 5, retaliações e futuro político. Vamos ver os efeitos práticos dessa grande rejeição. Com uma rasteira desse tamanho, a grande pergunta é: como é que o governo reage? Bom, se a gente for pelos relatos dos comentaristas da oposição, a reação lá nos corredores do palácio foi de pura fúria. Dizem que o presidente distribuiu xingamentos pesados para todo lado, sobrando até para os próprios aliados. Nomes como Alcolumbre, Moraes, Dino, Jacques Wagner. A imagem que as fontes pintam é de um presidente extremamente frustrado, vendo a indicação dele afundar sem ninguém para defender em público. O clima ficou tão pesado que os conselheiros políticos tiveram que entrar em cena e sugerir uma pausa, segurar as novas indicações do STF só para dar tempo de a temperatura na capital dar uma baixada. Só que, na política, ressentimento muitas vezes vira movimento no tabuleiro, né? E os analistas estão de olho numa possível estratégia de retaliação que é, no mínimo, curiosa. Funciona assim. De um lado, a gente tem o atual ministro da Justiça, Wellington César, que, segundo fontes do próprio governo, está com uma atuação muito retraída, muito apagada. Do outro lado, a gente tem o Jorge Messias, que acabou de ser rejeitado. A teoria que rola solta é que o governo cogitou tirar esse ministro mais retraído e colocar o candidato rejeitado no comando do Ministério da Justiça. Tudo isso como uma espécie de demonstração de força, uma resposta ríspida ao Congresso. E a oposição? Bom, a oposição reage a essa possibilidade com bastante ironia, para não dizer um sarcasmo total. O comentarista Gustavo Gayer, por exemplo, até incentivou a ideia. Olha só a lógica dele. Pega um cara que está ali rejeitado porque as qualidades dele são nulas e bota ele no Ministério da Justiça. O raciocínio por trás dessa fala é que, se um governo que já está enfraquecido age na emoção e coloca uma figura que acabou de ser massivamente rejeitada num cargo tão importante, isso não é demonstração de força, isso só vai jogar a gasolina na fogueira e acelerar o desgaste deles com a população. E é exatamente isso que nos traz para a nossa reflexão final. Hoje nós vimos como essas narrativas poderosas são construídas a partir de atritos reais. Seja um general escorregando nas próprias palavras, seja uma indicação ao Supremo sendo barrada de forma inédita, ou as supostas retaliações emocionais de bastidor. A grande pergunta que fica martelando na nossa cabeça é: num cenário onde o executivo esbarra em muros o tempo todo, tanto do lado militar quanto do legislativo, como é que essas fricções contínuas vão bater na estabilidade democrática do Brasil a longo prazo? É um xadrez bem complexo, mas com certeza a gente vai continuar de olho aberto para cada novo movimento. Valeu demais por acompanhar a nossa análise de hoje, espero que tenha ajudado a clarear as coisas para vocês e até a próxima.